Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 Pode livrar. Eles não tinham revelação disso, não mais do que isso, mas disseram, contudo, não nos curvaremos à tua imagem. Que foi isso? Eles estavam expressando sua fé na palavra de Deus. E Deus se expressou e refletiu, e foi o quarto homem que viram lá naquele espelho. Deus expressando-se através de suas imagens vivas. Oh, que coisa! Agora, vamos olhar no espelho de Deus, a palavra, e identificar nosso caráter atual. Agora, pode ser que eu lhes dê um beliscão. Não demorarei muito mais. Oh, que coisa! Eu não sabia que era tão tarde. Passei 15 minutos. Não tenho relógio aqui. Fiquei de olho em um ontem à noite e preguei umas 2 horas. Pensei, que coisa, são só 7 horas. Estou indo bem, apenas me aquecendo. E aqui eram 9:30, hora de parar. Notem, mas não vamos demorar muito mais. Permitam-me mostrar-lhes isto agora, olhem. Notem. Obrigado. Sabem, quando... Vejamos se podemos nos identificar. Agora ouçam, entendam bem o que estou dizendo agora, nosso caráter atual. Irei bem devagar. Quero que isso penetre fundo agora, antes de encerrarmos. Se tivesse vivido nos dias de Noé, agora pense no que você é. Seja honesto consigo mesmo. Pois, se não for honesto consigo mesmo, você não pode ser honesto com Deus. Se tivesse vivido nos dias de Noé e estivesse em seu caráter atual, com que grupo se identificaria? Agora pense nisso. Com que grupo? Quando havia um velho fanático de pé lá na colina que foi provado, vez após vez, por 120 anos, que estava louco, pois estava prevendo com certeza que ia cair água lá de cima. E todos os instrumentos científicos deles provavam que não estava lá. E porque não concordava com suas coisas científicas, como o Deus Todo-Poderoso poderia fazer algo que fosse contra os arrazoamentos deles próprios? Estão vendo? E esse homem era criticado, ele era o motivo de riso da época. Agora, eu me pergunto, sim, só se pergunte isso. Com que grupo você se identificaria? Com a opinião popular do dia? Oh, você diz, eu pertenço à igreja. Não é disso que eu estou falando. Eles tinham muitos grupos de igreja naquele dia. Provavelmente mais do que tem agora. Mas havia alguém com a mensagem de Deus. Isso mesmo. E ela era muito impopular. O grupo dele era muito impopular, pois ele era considerado fanático. Você estaria pronto a se identificar com esse grupo fanático? A única forma de você chegar a fazê-lo seria isto ser pessoalmente revelado a você. E sabia que foi só assim que Deus edificou sua igreja? Olhe no jardim do Éden. Como Abel soube que foi sangue em vez de maçã? Oh, está vendo? Foi revelado espiritualmente. E veja, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse, naquela época memorável em que estava falando, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns deles disseram, ora, que tu és Moisés, ou que és Jeremias, ou um dos profetas. Ele disse, mas estou indo direto ao ponto. O que pensais sobre isto? Estão vendo? Não o que outra pessoa está dizendo agora, mas quero saber o que vós pensais
mais sobre isto. E foi aí que Pedro falou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, note como ele citou isso. Agora, sabemos que a Igreja Católica, não magoando vocês católicos, mas vocês disseram que ele a edificou sobre Pedro, sendo a pequena pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Estão vendo? Agora, se é assim, então a igreja se desviou. Estão vendo? Agora, então, se foi edificada sobre um homem. Agora, os protestantes dizem que ele a edificou sobre si mesmo, que era a principal pedra de esquina, a rocha. E isso, há muita verdade nisso. Mas deixe-me colocar mais uma coisa nisso, só apertar um pouquinho. Vou discordar de ambos dizendo isto, que não era que ele estivesse falando de si mesmo diretamente, mas potencialmente ele estava falando de si mesmo. E ele não incluiu Pedro além da confissão dele. Pois vejam o que ele disse. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Tu nunca aprendeste isto por alguma experiência de seminário ou por alguém lhe contar sobre isto, mas meu Pai, que está nos céus, tu revelou. Então, é a revelação espiritual de quem é Jesus Cristo. Exatamente. E ele disse sobre esta pedra, sobre a revelação espiritual, edificarei a minha igreja. Mostrou que todas as portas do inferno estariam contra ela, mas não prevalecerão contra ela. Estão vendo? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra essa igreja. Assim, vejam, Noé teve uma revelação espiritual. Deus tinha falado direto com ele. Abel, quando Caim ofereceu os frutos do campo, como maçãs e os frutos e assim por diante, e enfeitou o seu altar, e disse, Deus aceitará, porque fiz tudo isto, e arrumei os grandes altares, e adornei, eu embelezei, temos a maior igreja da cidade, ou coisa e tal. Deus aceitará isto. Ele não aceita a obra das mãos de ninguém em redenção. Mas Abel trouxe um cordeiro e ofereceu sangue, e Deus testificou que ele era justo. Como ele soube? Não havia palavra escrita naqueles dias. Foi uma revelação. E assim é hoje. Você diz, bem, pertenço à igreja. Minha igreja é tão boa quanto a sua. Ambas são feitas do mesmo tipo de construção, do mesmo tipo de material. Isso mesmo. O edifício não tem nada a ver. Organização é um grupo de homens que se reúnem, fazem um decálogo do que defendem e pronto. Nada contra, tudo bem, mas não é disso que estou falando. Talvez usem o mesmo tipo de roupa, se são decentes, que outros crentes fariam, e ainda assim, isso não o torna. Mas agora, olhem aqui. O que é a revelação espiritual da palavra de Deus, de que tudo mais está errado exceto essa palavra, e vocês creem nela. Ele era a palavra, ele é a palavra e sempre será a palavra. E quando Deus pode abrir esse canal, então ele pode fluir livremente através desse corpo santificado. Agora vemos isso. Se você estivesse naquele dia, com que grupo estaria identificado? Com o profeta? Com a palavra vindicada, apesar de estarem na minoria? Ou estaria com as pessoas da opinião popular? Bem, eu lhe digo, creio que esse homem está louco. E a única forma de saber que ele não estava louco era o mesmo Deus lhe revelar a mesma coisa que tinha revelado a Moisés. E a única forma de podermos ser a imagem de Deus e os filhos de Deus é que Deus nos revele e se expresse a nós através da sua palavra e nós ao mundo. É o único canal. Pois Cristo era a imagem aqui na terra que você podia ver. Deus em um homem, a imagem expressa de Deus. Pois Deus estava nele a tal ponto que eles eram um. E agora, quando Cristo partiu, ele santificou a igreja para que a igreja pudesse tomar seu lugar e expressar a palavra de Deus. Está vendo? Só pode ser feito assim. Oh, que coisa! Você estaria com as pessoas populares que tinham a opinião popular, contanto que eu pertenço à igreja. E talvez porque dancei no Espírito, estou bem. Talvez porque falei em línguas, estou bem. Ou talvez temos um bom pastor e estou bem.
Agora, essas coisas são lealdade, não tenho nada a dizer contra isso, é verdade. Mas este plano de salvação é um assunto individual com você. Falar em línguas é um dom de Deus. Dançar no Espírito é a presença e a glória de Deus. Mas para você deixar seu caráter ser moldado à imagem de Deus, para que ele se projete e você seja seu ídolo andando na terra, a expressa imagem dele. Agora, você estaria disposto a fazer isso nos dias de Noé? Ou estaria do lado crítico, criticando tanto o profeta quanto sua mensagem enviada por Deus? Agora pense nisso. De que lado você acha que estaria em seu estado atual agora? Agora, seja honesto. Perdoe. Não preciso tentar dizer isso. Você mesmo tem de pensar nisso. Ou nos dias de Elias, quando ele falou o suficiente sobre rostos pintados e a moderna dama da hora, aquela Jezabel, sentada lá, virando a cabeça do marido como queria, e querendo ele ou não, ela virava mesmo assim. E todos os pregadores concordando. Tudo bem, vejam, tudo bem, porque é nossa rainha. Estão vendo? E todos eles caindo tão fácil naquela tendência. Se isso não é um retrato de hoje, nunca vi um. Todas estas coisas tolas que as pessoas estão fazendo, e ainda assim, em nome de Cristo. Se ele foi culpado de tudo isso, ele não é culpado de nada disso. Como você sabe onde ele... A palavra o expressa. Sigamos por um pouco e vejamos. Você estaria do lado crítico? Você estaria lá com Elias, lá de pé, quando Elias parecia ser o único, sozinho, e todos achavam que ele era um velho antiquado ou algo assim? Mas isso não o incomodou nem um pouco. Ele tinha a palavra, e ele tinha a palavra, e não estava amedrontado com a palavra. Com ela, ele não estava assustado. Qualquer homem que tenha a mensagem de Deus não teme nada. Isso mesmo. O pequeno Estevão se levantou aquela manhã diante do Sinédrio. Ele disse, ora, vós, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como vossos pais fizeram, assim fazeis vós. A Bíblia disse, seu rosto era como o de um anjo. Não creio que fosse como luz elétrica ou algo assim. Um anjo conhece sua posição. Um anjo não tem medo de nada. Ele é um mensageiro de Deus. E qualquer homem com a mensagem de Deus conhece sua posição. Ele não se importa com ninguém, com o que eles tenham a dizer disso. Não há bispos ou mais ninguém que o controle. Ele está convicto do que faz e ponto final. Deus vindica sua mensagem e prova que está certa, então ele fica firme com ela. Ele é destemido, é a imagem expressa de Deus. Foi o que Jesus fez. Ele não teve medo de dizer, vocês, fariseus cegos, vocês são os que edificam os sepulcros dos profetas, e são vocês que os colocam lá. Vós tendes por pai ao diabo, e arcebispos e tudo mais. Ele não estava com medo, pois sabia onde estava. Sim. Nos dias de Elias, de que lado você teria ficado? Ou nos dias de Moisés, quando havia uma mensagem de Deus toda vindicada? Agora ouça, em seu caráter atual você diz, sou cristão. Muito bem. Só vou lhe perguntar, seu caráter atual, que posição você teria tomado? Quando Datã se levantou e disse, agora espere um pouco. Há mais homens santos por aqui além de você, Moisés. Vamos reunir um grupo de homens e fazer um grande movimento aqui, e logo teremos bispos e arcebispos e tudo mais por aqui. E Deus está em todo o seu povo. Não pense que você é o único seixo na praia. Quando Datã se levantou lá e disse, vocês não acham? Esse homem quer fazer tudo sozinho. Ele está tentando nos dizer o que fazer. Ora, na multidão de muitos, há conselho, há segurança. Ora, todos devemos nos reunir e resolver isso. Mas havia uma mensagem de Deus que vindicava sua mensagem. Não temos de perguntar a outros sobre esta mensagem que estamos pregando.
Está escrita aqui na Bíblia, e Deus prova que está certa. Então, por que vocês têm de sair e dizer agora, vocês católicos, o que devemos fazer sobre isto? Nós nos uniremos à Confederação de Igrejas, nós descobriremos. Vamos nos reunir com aqueles irmãos e ver como formaram seus grandes grupos. Nós, pentecostais, não precisamos disso. Não precisamos nos unir ao Concílio Mundial de Igrejas. Precisamos nos unir ao grupo celestial, o poder pentecostal, ser elevados aos lugares celestiais. Não precisamos dessas coisas. Mas vejam, de que lado você teria ficado em seu caráter atual se Datã tivesse se levantado e dito isso e você estivesse lá naquele tempo? Você teria se apegado à mensagem e ao mensageiro de Deus e ficado ao lado dela e que foi toda vindicada como a verdade? Ou teria pegado seus papéis e ido e se juntado a algum outro grupo? Oh, isso é. Veja, apenas pense nisso. Quando tudo parecia estar contra a mensagem e o mensageiro vindicados por Deus daquela era, a situação estava crítica para Moisés. Tudo estava acabado. Parecia que Deus o tinha desamparado. Mas eles tinham visto Deus fazer algo. Eles sabiam que Deus estava nisso. Agora, ou nos dias de Cristo, nós nos apressaremos. Nos dias de Cristo, de que lado você ficaria quando todas as grandes igrejas e seus modernos teólogos e mestres estavam contra ele e seus princípios? E ensino claro das Escrituras? Eles estavam contra isto. Quando a igreja que você frequentasse dissesse, esse homem é fanático. Bem, ele não veio dos nossos seminários. Não temos registro de que ele frequentou nossas escolas. Ele não tem cartão de companheirismo, não tem credenciais, então esse homem é louco. Não tenho nada a ver com isso. O que você teria feito em seu estado atual agora? Só pergunte-se por um minuto. Muito bem. O que você teria feito se você tivesse vivido naquele dia e pertencido ao Sinédrio, que era como o Concílio Mundial de Igrejas, e sua igreja estivesse afiliada a isso e tivessem adotado todas essas coisas, e este homem se levantasse e você o visse fazer as obras de Deus e ninguém lhe podia resistir? Todavia, supunha-se que ele era um louco, ruim da cabeça. Ele era um... Deus me perdoe por esta expressão, mas ele foi um dos estranhos daquele dia. Vejam, eu estou fazendo isso para que entendam. Porque ele nasceu do céu, seu caráter era de cima, não coincidia com a afiliação das confederações deste mundo, está vendo? Ele não era esse tipo de pessoa. Onde você ficaria quando todos os teólogos, todos os professores diziam, de onde veio este homem? Nem sabemos de onde ele veio. Quando ele curou o cego, disseram, ora, não sabemos de onde vem este homem. Dá glória a Deus. Não sabemos nada sobre este homem. De onde ele veio? Nós não temos registro dele. Ele não está na nossa lista. Ele não está em nossa diretoria. Ele não está em parte alguma. Ninguém sabe nada sobre ele. De onde ele veio? O cego disse, isso é estranho, que um homem possa abrir meus olhos e ainda assim vocês não saibam de onde ele veio. E é para vocês serem os líderes deste dia. Sim. Disse, agora, se ele é pecador ou não posso dizer, não sou teólogo, mas uma coisa sei, que eu era cego, agora posso ver. É isso, é o que conta. Ele queria a vista. Sim. Bem, todos os modernos, todos os mestres da Bíblia estavam contra ele e sua genuína palavra de Deus. Vocês creem que ele com certeza era fundamentalista, não creem em seu ensino? Mas não de acordo com as escolas deles. Isso ficou bem entendido? Como sabíamos que ele era fundamentalista? Ele lhes perguntou, quem pode provar que tenho pecado? Examinais as Escrituras. São elas que de mim testificam. Elas lhes dizem exatamente. Agora, se não faço o que a Escritura diz, então o Pai não vindica isso através de mim. Então expulsem-me. Estou errado. Sim, Senhor. Agora, vemos que eles eram contra isso. A verdadeira palavra de Deus. Seu estado atual faria você se identificar com ele ou com aquele grupo cego de fariseus? Em seu estado atual, você ficaria com seus credos da sua igreja? Você ficaria com isso porque seu pastor talvez fosse, você dissesse, bem, ele é um bom homem. Ele pode ser um bom homem e ainda estar cego.
Claro, não disse Jesus vós, cegos condutores de cegos? Agora, em seu estado, imagine agora o que você faria com que, entre a multidão, você se identificaria lá? Qual é o seu estado atual? Você estaria com os fariseus? Bem, eu lhe digo, minha mãe pertenceu a esta igreja e é tão boa quanto qualquer uma delas. Vou ficar aqui mesmo. Entende? E quando você visse a palavra de Deus vindicada como a verdade pelo mensageiro e você examinasse as Escrituras e soubesse disso, mas sua denominação dissesse, os dias dos milagres já passaram, não existe isso. Agora, o que você faria em seu estado atual? Muitos de vocês têm expressado. Se você dissesse em seu coração agora, não, eu não estaria como aqueles fariseus, eu não me identificaria com eles. Então, e agora? A Escritura diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora? Você diz, eu não me identificaria com aqueles fariseus. E agora? Sabem, a história está se repetindo. Eu tirei um recorte de jornal outro dia sobre isso. Os fariseus daquele dia se opuseram a ele por causa de preconceito. É o mesmo que fazem hoje. Lembre-se, Nicodemos disse o mesmo. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Mas porque seus credos e denominações não aceitavam uma mensagem dele, então eles proibiam os demais. Ele disse, vós não entrais e proibis os outros de entrar. Sim. Que condição! Será que poderíamos nos identificar com algo assim? Se você o tivesse seguido só para ver seus milagres, como muitos faziam, e o seguisse hoje na igreja só para ver seus milagres e ficar por perto, mas você mesmo se entregar para receber o Espírito Santo, você não faz. Eles não fazem. Muitos o seguiram só pelos seus milagres para vê-los. Mas quando ele se dedicou ao verdadeiro ensino da Escritura, a multidão se afastou dele. Quando eles ouviam curar os enfermos e abrir os olhos, e uma pessoa podia tocar sua roupa, e ele se voltava, dizia-lhe essas coisas. E disse a Filipe e Natanael e tudo isso, essas coisas. Ora, a mulher junto ao poço e todas estas coisas, a quem ele se identificou como o profeta de que Moisés falou, o Cristo, o Messias. Quando não tinham tido um profeta por 400 anos, então este Jesus apareceu em cena, provando que ele era. Vejam, que ele era o Messias. Muitos deles o seguiam porque, na primeira parte do seu ministério, ele ia de igreja em igreja. Oh, eles o recebiam de bom grado. Ele aplaudia. Oh, Rabi, tu és um grande homem. Mas um dia ele se concentrou na verdade bíblica. E então, quando ele se identificou, não só como curador, mas como um enviado de Deus, com verdade e vida. Quando ele se identificou quanto a isso, isso foi contra a tradição deles, mesmo para muitos que o seguiam. Os 70 se voltaram e foram embora. O que você teria feito? Agora pense nisso. Quando um homem que você tivesse visto fazer os próprios sinais do Messias e soubesse que o Messias estava vindo, e ele tivesse profetizado que tudo isso aconteceria mesmo quanto a João e aos demais, e ele tivesse expressado isso perfeitamente, e então você o seguisse e visse o grande sinal de um Messias, provando que nenhum dos pastores podia resistir à mensagem, e então, de repente, ele chega e ensina algo que é a exata palavra de Deus, mas contrário ao que lhe foi ensinado. Então você se apegaria à sua tradição? Iria com os 70? A Escritura, a palavra clara. Você iria com os 70? Ou consegue ver agora a sua identificação, onde você se posicionaria? Agora pense muito bem, sinceramente, onde você se posicionaria agora em sua condição atual? Com que grupo você se identificaria lá? Ou poderia se identificar? Rápido agora. Poderia se identificar com isso? Vou falar com os jovens aqui.
Os adolescentes. Você poderia se identificar hoje, adolescente, como crente professo, como o jovem governante rico. O tipo de Elvis Presley que ama os prazeres do mundo mais do que seguir a Cristo. Você se identificaria com este grupo atual e, digamos, bem, como este Sr. Presley? Pelo que entendo, ele é pentecostal. E para um pentecostal sair e agir assim, ele é pentecostal só de nome. Para mim, é outro Judas. Pat Boone e essas pessoas que afirmam ser religiosas, e esse rock and roll, e se requebrando, e a vulgaridade do mundo, e então afirmam isso ser cristianismo. Ora, é uma vergonha. É pior do que o contrabandista de bebida alcoólica. É pior do que a prostituta na rua. Deus respeitaria uma prostituta mais do que isso. Ernie Ford e os demais ficam uma noite inteira, esses bailes e tudo mais, e agem indecentemente, abraçando mulheres sensuais e tudo mais. E então saem e cantam hinos. Foi aí que você vendeu sua primogenitura. Como você pode se identificar? Aquele adolescente ele era um homem rico. Ele teve uma oportunidade. Também pode ter sido um homem de negócios cristão, igreja. Agora, adolescente, o que você faria quanto a isso quando você tenta agir como Marilyn Monroe, ou algumas dessas outras, ou algumas das mulheres como a primeira-dama do país, com todo este tipo de comportamento aqui, e cortando o cabelo, e manicure no rosto, e estes vestidos justos e sensuais. E vocês, homens, deixando-as fazer isso. E vocês, pastores, sem audácia também para repreender isso do púlpito. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Agora, só um minuto. Ouçam. Isso mesmo. Mas muitas vezes vocês têm pastores dados por Deus que repreendem isso e mesmo assim não se alinham com a palavra. Agora ouçam, vemos que tomam, também vão na outra direção. Isso mesmo. O que eu estou colocando diante de vocês? Dizem eles, sei que não é isso. Eu mesmo tenho passado por Phoenix pelos últimos 15 anos e ainda parece o mesmo de sempre, só que piorando. Assim, não atribua tudo isso ao pastor. Vamos dizer que somos todos culpados e vamos estar lá e nos olhar no espelho. Sim, adolescente, e quanto a isso, você ama os louvores dessas pessoas mais do que ama o convite que lhe é dado para moldar seu caráter à imagem do Filho de Deus? E quanto a isso, como podemos fazê-lo? Que coisa! Consegue se ver identificado, amantes da popularidade? Que tal? Agora, estou chegando ao ponto agora. E vocês, pentecostais, que sabem sim que é errado? Isso mesmo. Vocês sabem que isso é errado. Vocês sabem que é. Assim, lembrem-se da última identificação deste jovem rico. Ele estava no inferno, erguendo os olhos a um homem que tinha vivido corretamente, pedindo água. Mas ele cruzou aquele grande abismo sem aceitar o potencial de Deus para trazê-lo de volta. E lá estava ele, e lá está ele ainda esta noite, e sempre estará. Muito bem. Essa foi sua última identificação. Então não se identifique com alguma rainha popular do sexo, ou não se identifique com um desses aqui, Elvis Presley de topete, agindo errado aqui com seu rock and roll e twist e se chamando cristão. Ou algum Pat Boone porque tem uma guitarra e pode aparecer e fazer coisas erradas com ela. Deixe Cristo refletir-se em você. Isso mesmo. Os pentecostais hoje, se afastando da palavra de Deus. Você se identifica com o grupo de Judas? Lembre-se, Judas começou a andar com ele. Agora, se doer, não é minha intenção que doa, mas que belisque bem forte. Está vendo? Sim. Judas começou com o pé direito. Ele começou a andar com ele, mas quando chegou a ter um pouco de dinheiro nas mãos... Será que isso poderia ser aplicado aos pentecostais? Quando saímos da esquina e saímos da pequena missão no beco, e então chegamos a ter um pouco de dinheiro. E me pergunto se nossa caminhada não ficou um pouco torcida. Quando temos talvez um grupo de pessoas que chega lá e diz, bem, isso, falando de membros.
Hoje tudo o que vocês querem são membros. Deus não olha para membros, Ele está buscando caráter para que possa pôr sua palavra em alguém que creia nele. Como eu disse a outra noite, Eliezer suou até achar caráter de noiva. Então ele teve de fazê-la se aquietar para que se vestisse direito, para ir se encontrar com aquele de quem estavam falando. Está vendo? Ora, se você acha caráter, não se consegue que se vistam direito. Elas não conseguem. Muito bem. Note agora, pentecostal moderno. Agora falamos aos presbiterianos, aos católicos, mas agora vou falar sobre os pentecostais. Pois estamos falando disto aqui para representar algo, entendem? Pentecostais. Não é algo estranho que os pentecostais desta era moderna que a Bíblia prediz que serão como Laodiceia. Laodiceia. Há um professor de grego sentado aqui me ouvindo. Laodiceia significa uma mulher. Laodiceia é nome de mulher em grego. Nenhuma das demais igrejas está representada por esse nome, mas agora é uma mulher, uma Jezabel. Isso mesmo. E ficamos ricos, de nada temos falta. Mas não sabem que estamos nus, cegos, miseráveis. Nos afastamos do caminho. O que fizemos? Juntamos alguns tesouros, talvez como Judas fez. Vejam, então não andamos mais com isto. Vendidos para ganho pessoal. Tantas pessoas fazem isso. Tantas denominações abrem mão da palavra a fim de conseguir mais membros. Ganho pessoal. Fazem qualquer coisa. Deixem um pastor vir a uma comunidade edificar uma bela obra e então tem um encontro geral em algum lugar e tiram aquele homem e pegam algum modernista favorito e o põem lá e isso só dispersa as ovelhas. Se Deus põe um homem lá, mas eles o fazem nas conferências muitas vezes, implicam, mandam embora um pobre irmão e que realmente edificou a obra. Então, eles não sabem que quebram o próprio pescoço a fazê-lo e prejudicam a igreja. Vendidos à popularidade, opinião pessoal, ganho pessoal, grandes igrejas, grandes denominações. Nosso grupo é maior do que o de vocês todos. É assim. Os batistas tinham um lema, 1 milhão a mais em 44. Mas o que conseguiram? Eu disse a outra noite, confissões. Pedras são confissões. De que adianta uma pedra sem um pedreiro com a espada penetrante de Deus de 2 gumes para moldá-los e fazer deles filhos e filhas de Deus? Sim. O que Judas fez? O que ele fez? Lembrem-se de seu último estado. O que ele fez? Ele duvidou das afirmações de Cristo depois de começar a andar com ele. Pentecostais, nunca façam isso. Homens de negócios, nunca façam isso. Não duvidem das afirmações dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Judas duvidou das suas afirmações e tornou-se muito popular e o vendeu. O caráter de Judas levou-o a vendê-lo aos seus críticos. E hoje está acontecendo o mesmo. Muitas vezes o caráter em que nos deixamos moldar nos vende aos cuidados do mundo, às pessoas que criticariam. A mesma coisa da qual os pentecostais saíram. Voltam a ela. Quase tão mundanos como eram no princípio. Estão vendo? Que é isto? Falhamos em deixar a vida deles se refletir em nós. Ou você se acha identificado com os verdadeiros discípulos dele? Amém. É aí que queremos estar, fiéis a ele, fiéis à sua palavra, firmes diante dos críticos. Amém. É aí que você se acha identificado esta noite? Graças ao Senhor. Amém. Deixando a vida de Cristo fluir através deles. Sim, Senhor. Eles tinham sido santificados por sua vida. E um homem pecador, mediante confissão e a santificação, os tinha purificado e seus corações estavam tão centrados em Deus que Cristo se derramou neles e refletiu sua presença ao mundo. Diante dos críticos, eles permaneceram como ele. Eles ficaram fiéis à palavra, a ponto de dizer, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Um dos críticos. Você consegue se identificar com Pedro no dia de Pentecostes? Consegue se identificar lá em Atos 2? Quando as pessoas dizem hoje, o Espírito Santo só foi dado aos 12 apóstolos. Você consegue se identificar com Pedro quando ele disse, arrependei-vos e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Este mesmo é Espírito Santo. Você se identifica lá com ele naquele dia? Fico do seu lado, Pedro. Sim, Senhor. Sobre seus ensinos fundamentalistas à Escritura, fico aí. Quero que minha vida reflita a Escritura justo como a dele refletiu lá, quando 3.000 compungiram-se em seu coração. Quando viram a ousadia deles, alguns dias depois, souberam que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham uma palavra e sabiam que a palavra estava vivendo através deles, e temiam alterar essa palavra de Deus, porque eles eram representantes daquela palavra com vida tal que Deus se refletia através deles. Disse a um homem: não tenho prata nem ouro, não tenho grandes edifícios e grandes coisas. O que tenho, isso te darei em nome de Jesus Cristo. Põe-te de pé. O que tenho, ele tinha de ter algo antes de poder dar. Amém. Oh, que coisa! Visto que a palavra é a mesma para todo o sempre, cada geração, todos os que Deus chama verão um reflexo. Ou com Paulo, quando o popular e amante do mundo Demas o desamparou em favor dos seus, assim chamados irmãos cristãos da opinião popular. Quando Paulo ficou firme na palavra, Demas o deixou, amando o presente século. Deixou-o porque ele era fiel à palavra, era correta demais para ele. Com quem você iria? Demas ou iria com Paulo? Examine a palavra. De que lado você ficaria em seu estado atual naquela época? No entanto, eles eram cristãos professos. Paulo disse: todos me desampararam. Pobre rapaz. Sempre fiquei alarmado com o Dr. Ern Baxter. Ele disse: sabe, quando eu chegar ao céu, a primeira coisa que vou fazer? Eu disse: o que, irmão Ern? Ele disse: irei até Demas e lhe darei um tapa na cara, o mais forte que puder. Eu disse: ora, Ern. Ele disse: vou dizer, por que você deixou Paulo lá daquele jeito? Eu disse: acha mesmo que ele estará lá, Ern? Eu disse: cuidado com seu desejo de lhe dar um tapa na cara. Eu disse: eu não gostaria de ter de estar onde ele talvez esteja, veja, para fazer isso. Como o incrédulo disse a garotinha, ele disse: você crê nessa Bíblia? Disse: claro. Disse: suponho que você crê nessa história de Jonas, da baleia engolir Jonas. Ela disse: sem dúvida. Disse: como você vai provar isso, se não pela fé? Disse: quando eu chegar ao céu, perguntarei a Jonas. Isso mesmo. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?